Bem, meus amigos, boa noite. Estamos mais uma vez nos encontrando para a nossa palestra desta noite, cujo tema é Sono e Sonhos. Antes de conversarmos, quero aqui anunciar que na próxima segunda-feira, às 19h35, ou seja, às 7h30 da noite, nós teremos a segunda videoaula do curso Magnetismo, Ciência e Espiritualidade. Esse curso nós estamos transmitindo com essas vídeos aula exatamente para tentar suprir essa nossa ausência de trabalho em decorrência do momento em que estamos vivendo, em virtude dessa nossa pandemia. Mas com certeza breve estaremos voltando para as nossas atividades, quando teremos a alegria de abraçar os nossos amigos, companheiros, enfim, o Chico voltar a ser o que sempre foi, uma casa de amor, de acolhimento e de estudo, sobretudo, para que nós possamos comentar sobre esse tema de hoje, que é o tema que nós escolhemos. E por que escolhemos? Em virtude, como eu disse, desse momento em que nós estamos vivendo, é muito natural os distúrbios do sono, em decorrência de uma mudança, de certa forma, radical na vida de todos, e principalmente dos nossos jovens, adolescentes e das crianças. E algumas pessoas me passam informações, aliás, me pedem informações acerca de determinados fatos que acontecem, que estão relacionados ao sono, principalmente, mas também aos sonhos. E aí eu consegui juntar alguns conteúdos, tanto dentro da visão espírita, como também da visão, no caso, psíquica, para que a gente possa hoje trazer alguns esclarecimentos. E eu espero que com isso a gente consiga, quem sabe, melhorar o nosso sono e com certeza termos sonhos mais promissores e alegres. Então eu faço a pergunta: como está o nosso sono e os nossos sonhos? Temos nos recordados deles? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Aí eu passei a noite sonhando, mas ao acordar eu não me recordo dos sonhos. Isso é muito comum e a gente vai esclarecer da melhor maneira possível. Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, a doutrina espírita, preocupado com esses fatores da vida humana, ele formula a seguinte pergunta aos espíritos. Os espíritos repousam durante o sono fisiológico, ou seja, durante o sono do corpo? E eles respondem não. Durante o sono, o espírito tem uma liberdade provisória para voltar ao mundo de sua verdadeira origem e, através dos sonhos, registrar esses momentos, ou esse momento. Temos, em média, 8 horas por dia de liberdade provisória para transitarmos nesse caminho transdimensional, que é o caminho que une essas realidades e esses mundos que temos ainda pouco conhecimento em virtude, talvez até da ignorância humana, e não querer estudar esses fatores que são partes integrantes da vida de todos nós. E a prova de tudo isso, quando eles dizem, é quando acordamos e verificamos a hora. Todas as vezes que a gente acorda, por menor que seja o estado ou o tempo de sono, a primeira coisa que a gente faz é olhar para um relógio. O que é que significa? Que nós estávamos fora do tempo. Ou seja, nós saímos dessa realidade de espaço e tempo e, consequentemente, isso acontece na vida de todos nós. Enfim, ele finaliza dizendo, com relação a essa pergunta, o sono é um exercício diário da morte física. Então,
Nós não podemos esquecer isso. Apenas no início do século XIX é que o psiquiatra Sigmund Freud publicou sua obra, que é Interpretação dos Sonhos, quando ele fala do inconsciente que desperta no momento onírico, ou seja, no momento de sono, trazendo muitos dos recalques, ou seja, os grandes conflitos do passado através do ego reprimido. Então, Freud estudou muito o comportamento humano e ele acreditava que os sonhos, como ele aqui diz, era exatamente a referência aos recalques, momentos do passado que não foram tão felizes, e eles ficam reprimidos como questões não resolvidas, e durante o sono ele mergulha nesse ego e lá ele vai buscar as alternativas ou até mesmo a solução daqueles momentos e, consequentemente, ele não consegue mudar essa realidade, que são exatamente o que ele chama de sono ou momento de repressão mental. Por isso que os sonhos, segundo eles, são representados por símbolos criados pela mente inconsciente. Nós temos 3 áreas que fazem parte da nossa realidade mental. Nós temos a área do consciente, que é essa que nós utilizamos através dos sentidos naturais. Nós temos a área do subconsciente, que está relacionada ao nosso passado mais presente, mais próximo. E temos a área do inconsciente, que é uma área de natureza mais profunda. E Freud acreditava que nos sonhos mergulhávamos nós nessas áreas e, consequentemente, iríamos nela ver as nossas frustrações, como ele disse, os nossos recalques, os nossos desejos reprimidos, e isso, consequentemente, irrompia nesses momentos oníricos, como ele falou. Mas como Freud ele era materialista, considerava que o inconsciente reprimido referia-se apenas a essa existência, ou seja, eram tudo fatos decorrentes da infância, da adolescência, que irrompiam, como eu disse, nesses momentos de sono. Quando sabemos que grande parte dos nossos conflitos são de vidas passadas. Esse era o grande problema que deveria ser desvendado, mas Freud não deixou de dar uma grande contribuição à medicina na área da psiquiatria, quando ele traz para todos nós esses conceitos que ainda hoje são motivo de muito estudo dentro da medicina. Mas nós espíritas, como um reencarnacionista, o que ele não era, acreditamos que grande parte desses traumas, desses recalques, eles são decorrentes de experiências também de vidas passadas. Foi exatamente quando Jung foi mais além, quando se referiu ao eu profundo, considerando o conteúdo de todas as existências. Ou seja, no caso aqui, Jung foi exatamente contrário, em parte, às afirmativas de Freud, por isso que eles tiveram um desentendimento de natureza profissional científica, e aí Carl Gustav Jung, ele traz para nós algo muito semelhante ao pensamento espírita como reencarnacionista. Se insistimos inconscientemente nos nossos erros, é porque de alguma forma, dizia ele, fomos escravos deles. Os sonhos muitas vezes revelam e nos alertam para esse estado inconsciente que vivemos. A existência, olha o que ele diz aqui, a existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Ou seja, nós temos um arquivo imenso de experiências vividas que estão dentro dessas áreas do inconsciente, que com certeza vão irrompendo à medida que você vai buscando os conteúdos que se assemelham. Pode ser por uma libertação ou até mesmo por um processo de culpa, porque o processo reencarnatório, ele é um processo de grandes conflitos, porque ele traz muitas culpas do passado, e essas culpas muitas vezes retardam o processo evolutivo. Por isso que a maior grandeza que Deus nos deu depois do livre-arbítrio foi o esquecimento do passado temporário, porque senão nós não teríamos como criar ou construir nada da vida presente
se não se libertássemos desses conflitos que, como o próprio Freud diz, são de natureza inconsciente. E não podemos esquecer que nós temos 3 corpos que são definidos pela qualidade como ser. Nós temos o corpo mental, que é nele que nós encontramos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O pensamento é o mecanismo que ele usa para desenvolver os seus potenciais de conhecimento e de evolução. Já no corpo perispiritual, que é este corpo semimaterial, responsável pela formação ou modelo do corpo físico, nele nós encontramos as nossas emoções e a energia vital, ou seja, a energia que vai vitalizar o nosso corpo físico. Por isso que todas as doenças que elas se somatizam no corpo físico, elas têm como consequência o corpo mental, que por sua vez transfere para o corpo perispiritual, e o corpo físico é como se fosse um filtro de retenção, recebendo toda essa carga das nossas emoções, baseada em nosso sentimento através dos nossos pensamentos. E nós temos o corpo físico, finalmente, esse corpo que nós utilizamos como instrumento para a experiência terrena, que nada mais é do que a expressão da vontade. Por isso que eu sempre digo que ele não é um corpo da causa, mas um corpo do efeito. A causa de todas as nossas dificuldades, doenças, seja lá o que for em nossa vida, está no corpo mental, ou seja, a forma como nós pensamos a vida. E vocês vão ver que isso tem muito a ver com o nosso sono e principalmente com os nossos sonhos. Ele fala também desse corpo físico, dos hábitos alimentares, hábitos esses que são tão difíceis de serem controlados por nós, principalmente no mundo atual, quando temos uma vida totalmente estressante, movemos grandes processos de ansiedade, e isso reflete de forma negativa e somatiza-se muita coisa no nosso corpo físico. Temos o processo da respiração, a atividade física, tudo isso também tem muito a ver com a qualidade do sono e, consequentemente, o que vai refletir nos nossos sonhos. Quando no início da codificação, Allan Kardec perguntou aos espíritos se eles eram imateriais, e os mesmos disseram que imateriais não seria o termo mais apropriado, afirmando que eram incorpóreos, ou seja, não possuíam um corpo físico. Isso é muito importante para o que nós vamos estudar, é que o corpo espiritual, ele é formado de uma matéria até hoje, que o homem não conhece, por ser de uma sutileza acima da nossa capacidade perceptiva, até mesmo com os instrumentos mais evoluídos em termos de ciência, mas nós não temos ainda uma ideia do que seja esse corpo perispiritual. Sabemos que ele é formado pela energia que é retirada do fluido cósmico universal e essa energia vital. Então, o corpo físico, como eu disse, ele é um corpo transitório. Ele é cronobiológico, de trabalho evolutivo no mundo da matéria grosseira, que é esse mundo que nós vivemos, interagindo com o meio através dos 5 sentidos naturais. Então, toda a nossa percepção desse mundo que vivemos só se dá fora o processo intuitivo e outros processos que são chamados de paranormais, mas dentro dos processos normais, nós só podemos interagir com esse mundo através dos 5 sentidos naturais, que são visão, audição, tato, olfato, paladar. Não são só esses 5 sentidos que o corpo possui, ele possui muitos outros sentidos, mas são esses os fundamentais para que nós possamos nos manter aqui, seguindo tudo o que é necessário para nos manter vivos neste planeta, que é o planeta escola, um planeta hospital e, sobretudo, um planeta que a gente tem como condição fundamental o processo evolutivo. A emancipação da alma, chama-se emancipação da alma, é o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico que anima. Ou seja, o espírito ele tem esse poder de se desprender, se afastar do corpo físico, principalmente no momento do sono. Esta emancipação da alma é um fenômeno que pode ocorrer em várias situações ou em circunstâncias de vida diferentes, mas entre elas a mais importante
e a mais fundamental é o sono. Então, todas as vezes que o corpo reposa, o espírito se liberta do corpo por uma necessidade natural, como nós vamos ver. O eletrocefalograma, esse equipamento que nós conhecemos, ele analisa a atividade elétrica espontânea do cérebro, que são consequências das ondas mentais. Então você vê aquela agulhazinha fazendo aquelas inflexões, aquele movimento, está exatamente registrando todo o processo cerebral. Agora, as ondas mentais, elas se processam de 4 maneiras diferentes, que são muito importantes para a gente entender o fenômeno do sono. Nós temos a onda beta, que é essa onda que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, que estão muito ligadas ao nosso estresse, porque são ondas hertzianas de 13 a 28 Hz. São ondas de alta intensidade, muita frequência e pouca amplitude. Consequentemente, isso leva as pessoas a um estado de extrema intensidade mental, o que nós chamamos de estresse. Quando nós baixamos a frequência mental e saltamos desse estado beta para o estado alfa, essa frequência caindo de 8 para 12 Hz, há uma ampliação mental diminuindo a frequência quando a gente entra no estado de equilíbrio, quando a gente tem condições de pensar melhor, de conviver melhor, de se situar melhor no trabalho, na atividade do dia a dia. Até chegarmos à onda teta, que ela baixa mais ainda a sua frequência, chegando de 4 a 7 Hz. Essa onda é exatamente a onda que já prenuncia o momento do sono. É quando a frequência baixa muito e entra o espírito no estado de transe dentro do corpo físico, e isso faz com que já haja uma prenúncia da sua libertação. Veja que tudo isso se dá pelo processo mental. Até chegarmos à onda delta, que é uma onda de baixíssima frequência, que é exatamente quando nós atingimos o sono mais profundo, o famoso sono REM, como nós vamos falar, e, consequentemente, o estado de morte. Então, vejam que as ondas mentais, elas definem tudo com relação à nossa condição de vida, e principalmente no que se refere ao sono, e que traz as consequências para o sonho. Então, nós não podemos jamais deixar de trabalhar, quando falamos do sono, do sonho, do conceito de transe. O que é o transe? O transe é um estado alterado de consciência. Como nós vimos, é um estado de baixa frequência mental. Eles chamam até de um estado anômalo da consciência, em que diferentes graus de intensidade se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos. A mente está conectada ao cérebro, um fornecendo os seus conteúdos ao outro. Mas até a ciência chega a afirmar e imagina que a mente seja uma secreção do cérebro, quando é exatamente o contrário. A mente comanda o cérebro. A mente utiliza o cérebro para impor todas as suas vontades, que são de natureza mental. Então, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condição de baixa tensão psíquica. Então, consequentemente, o cérebro ele vai receber toda essa carga mental e vai transmitir para o corpo físico, através de reações de natureza biológica, o que nós estamos verdadeiramente pensando. Por isso que nós afirmamos, como espírita, que não existe doença, existe doente. O estado doentio é exatamente favorecido pela forma como nós pensamos a vida e, consequentemente, o corpo físico, como sendo um corpo de efeito, vai responder por tudo que nós estamos praticando quando nos referimos ao pensamento. Nós temos o transe por hipnose indutiva, que é o caso da leitura de um texto. Recentemente, em uma universidade americana, um psiquiatra fez uma experiência muito interessante. Ele colocou uma quantidade grande de alunos diante de um telão, colocou um texto e em poucos segundos ele apagou o texto e perguntou a cada um deles, ou a alguns, o que havia escrito naquele texto. Aquele que mais soube informar não passou de 4 ou 5 palavras. Ou seja, pela rapidez como ele foi fixado, eles não tiveram condições de fazer a leitura. Colocando 3 ou 4 alunos em estado de transe, eles leram o texto completamente. Vejam
o que acontece exatamente na realidade que nós estamos aqui trabalhando. Ou seja, a visão perceptiva através dos sentidos naturais, ela está muito aquém dessa visão espiritual no que diz respeito ao poder da mente. Nós temos o transe sonambúlico, que é o transe por auto-hipnose. Outro fato interessante, que está muito ligado a esse transe sonambúlico por auto-hipnose, houve uma convenção médica no México, alguns anos atrás, e um daqueles médicos levou seu filho, um garoto de 9 anos de idade, e era um congresso sobre uma determinada doença fisiológica, e no caso particular sobre a osteoporose, e eles eram todos especialistas, e a criança pediu a palavra e conseguiu falar mais de 30 minutos sobre a osteoporose, o que chamou a atenção de todos, porque essa criança não tinha nenhuma informação, ou seja, essa criança ela estava sendo vítima de um transe sonambúlico, irrompendo, trazendo de experiências de vidas passadas tudo o que ela tinha de conhecimento. Com certeza ela foi uma médica, ele foi um médico em uma experiência em outras vidas, e naquele momento, por um fator sonambúlico, ele traz para aquele congresso informações preciosíssimas que chamou a atenção de toda a comunidade médica. Onde é que essa criança foi buscar tal informação? Por isso que eu posso afirmar a vocês que isso tudo tem a ver com o que nós vamos hoje falar acerca do sono e, acima de tudo, do sonho. Nós temos o transe por hipnoterapia para efeito analgésico. Sabemos que muitos dentistas já estão fazendo tratamentos dentários, alguns até outros profissionais usando a hipnoterapia, ou seja, levando as pessoas para um estado de transe, que é exatamente um estado de baixa frequência mental, semelhante àquele que nós contraímos ou adquirimos no momento do sono. Mas, finalmente, o que é o sono? E ele diz aqui, é um estado em que cessam as atividades motoras e sensoriais e o corpo físico repousa. E por que é que o corpo físico repousa? Porque é necessário esse refazimento, porque nós temos um corpo que trabalha dentro de um sistema processando reações químicas contínuas, através de metabolismo, e consequentemente isso causa uma certa desarmonia até pela vida que nós levamos. E nesses momentos de sono, o chamado sono de refazimento, é exatamente para atingirmos um processo que eles chamam de homeostase, é o equilíbrio do corpo físico, e consequentemente nesse instante o espírito se desprende do corpo, porque o espírito ele não cessa suas atividades como cessa o corpo físico temporariamente. E aí, nas primeiras 4 horas do sono, é só para o refazimento fisiológico. Por isso que muitas vezes nós temos nessas primeiras horas sonos muito conturbados, sonos que muitas vezes não se concretizam. É isso em consequência dos nossos hábitos, não só mentais, como hábitos, consequentemente, alimentares. E após as 4 horas é que se inicia um sono psíquico, que é exatamente o sono que vai levar você a um estado de transe mais profundo. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa com o corpo? E eles respondem de maneira bastante incisiva: não. O espírito jamais está inativo. Olha que coisa interessante. O nosso espírito jamais descansa, repousa. Por isso que Jesus disse, com tanta veemência, todos têm que trabalhar, porque até meu Pai trabalha e não para um só instante. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando esse, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em contato mais direto com outro mundo, ou outros mundos, e até mesmo com outros espíritos. O que nós vamos ver, que exatamente dependendo de cada caso, de cada situação, de cada pessoa. No livro A Gênese, capítulo 14, item 23,
os espíritos também falam, dizendo que o espírito se sente feliz ao deixar o corpo, como um pássaro quando se encontra fora da gaiola, pelo que aproveita de todas as ocasiões do mundo espiritual que lhe é permitido. Tem-se então o fenômeno que chamamos de emancipação da alma, como nós vimos, ou seja, o desprendimento da alma, que ocorre sempre durante o sono. Portanto, todas as vezes que um corpo repousa, os sentidos ficam parcialmente inativos e ele entrando em estado de transe, ocorrendo um certo despreendimento. Ou seja, você anula parcialmente todas as suas funções vitais no que diz respeito aos sentidos físicos. Na pergunta 402, Allan Kardec continua questionando sobre esse fenômeno. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Os sonhos vão definir que tipo de emancipação você teve, que desprendimento aconteceu, para onde você foi, com quem você esteve. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades e percepção do que em estado de vigília, ou seja, do que quando acordado. Ou seja, quando a gente se desprende do corpo, há uma ampliação da nossa capacidade mental e passamos a ter uma visão mais ampliada, consequentemente, do mundo ou do lugar em que vivemos. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, tanto desse mundo como de outros. Veja que coisa interessante. O que nós chamamos comumente de mediunidade, e nós vamos falar dos sonhos também mediúnicos. Dizes frequentemente o que as pessoas afirmam: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, o que nós chamamos de pesadelo. Nada mais do que uma recordação dos lugares e das coisas que já viste. Estando em estado de transe onírico, ou seja, em estado de sono, o espírito trata de quebrar seus grilhões, ou seja, o fator que o prende à natureza física, ao corpo que nós temos, e vai investigar tanto o passado como o futuro, como nós vimos com relação ao passado, a interpretação de Freud. Quando a gente vai buscar nesses meandros do pensamento, lá na área do inconsciente mais profundo, os nossos recalques, as nossas frustrações, o que causa exatamente esses distúrbios mentais que são tão comuns na vida cotidiana de todos nós. Na pergunta 407, continua Allan Kardec: é necessário um sono completo para a emancipação do espírito? Olha que pergunta interessante. Quer dizer, o espírito precisa, para se emancipar, que ocorra uma emancipação, ou seja, um sono em estado de menor frequência mental, como nós vimos, o estado delta? Não. Basta que os sentidos entrem em estado de entorpecimento para que o espírito recobre sua liberdade. Isso dá a entender e temos a certeza que o espírito se sente um prisioneiro do corpo físico. Por isso que os processos reencarnatórios muitas vezes são difíceis, porque o espírito ele está livre no mundo em que vive e aqui ele vai ficar enclausurado temporariamente para viver uma experiência, sabe Deus como, num mundo onde a materialidade ainda é muito maior do que a espiritualidade. Isso é muito importante para a gente pensar. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então isso é muito interessante, né? Desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais inerte estiver o corpo. É por isso que as pessoas muitas vezes dizem: eu queria tanto ter uma percepção mais aberta, queria me espiritualizar mais, gostaria tanto de ser um médium, de me comunicar com meus entes que já partiram. Todos nós carregamos esse desejo. Mas como é que pode, se você está preso a um corpo que cada vez mais lhe distancia desse fator? O excesso de matéria faz com que o espírito perca a sua verdadeira função. Para tanto, é preciso que você tenha que modificar a sua maneira de pensar a vida, ser uma pessoa mais liberal nesse sentido, meditar,
ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, tudo isso, em termos de harmonia, favorece o desprendimento do espírito, porque ele vai ficar preso o tanto quanto você assim o mantiver. Mas ele continua, na questão 412, ele diz: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Quantos de nós acordamos como se tivéssemos tido uma noite toda de trabalho intenso, sentimos o corpo fatigado, muitas vezes mal-humorado? E ele diz: o cérebro é uma extensão da mente, como nós falamos. Grande parte da nossa energia é gasta no cérebro através do pensamento. Ou seja, se o espírito está muito preso ao corpo físico no momento do sono, por ter uma vida estressante, em desarmonia, consequentemente o cérebro vai de alguma forma ser utilizado de maneira intensa e consequentemente vai provocar um estado de cansaço. E sabemos que mais de 70% da energia gasta no corpo está na área cerebral, na função do pensamento. Nós gastamos quase toda a energia. Por isso que quando nós estamos estressados, há uma queda natural em todo o sistema orgânico, principalmente no nosso mecanismo de defesa. As pessoas estressadas, desequilibradas, são suscetíveis a todos os tipos de doenças, que eles chamam de doenças oportunistas. E, consequentemente, isso faz parte da vida da gente. O sono visto dentro do aspecto fisiológico. Vamos agora ver os diferentes aspectos do sono. Então, dentro do aspecto fisiológico, ele tem a principal função de fazer uma reparação no sistema orgânico, como nós vimos, e harmonizar os nossos plexos, que são as nossas redes, que são as redes nervosas, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos. Então, esse sistema que faz parte da manutenção e do equilíbrio do corpo físico, eles precisam, como nós vimos, serem reparados e organizados para que se estabeleça um equilíbrio orgânico no corpo. E o que é importante, o espírito não para, ele pensa, sente e vibra o tempo todo, daí o corpo não suportar a ação ininterrupta do espírito. Por isso que a gente tem que repousar, porque nós não temos como acompanhar todo o processo de trabalho do espírito, porque ele trabalha a uma velocidade e dentro de uma dimensão muito maior do que é possível através do corpo físico. Por isso que ele diz que o corpo físico é exatamente a prisão do espírito, e é verdade. Vamos ver o sonho dentro do aspecto psicológico. É uma parcial dissociação do consciente, aliás, o sono é uma parcial dissociação do consciente com a realidade presente. Nós vimos tanto dentro do pensamento de Freud como Jung que essa é a verdade. Só que Freud via o ego, enquanto que Jung via o self. Freud limitava-se apenas ao inconsciente da vida presente, e Jung foi mais longe, vendo que nós tínhamos experiências de vidas passadas, como nós observamos o caso tanto do garoto como daqueles estudantes, que eles foram buscar, consequentemente, conteúdos que não faziam parte dessa experiência para manifestar aquilo que eles provaram naquele instante. Visto dentro do aspecto espiritual, o sono é uma emancipação temporária do espírito encarnado que sempre precisa estar interagindo com o mundo espiritual. Veja que ele diz aqui, é uma emancipação temporária. Para que se tenha uma ideia, um dia de 24 horas parece que é estabelecido por lei no mundo espiritual, e um terço desse tempo nos é dado para a emancipação. É como se a gente tivesse uma liberdade, como ele disse, provisória. Veja a necessidade que o espírito tem de estar em contato com o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. É como se ele estivesse numa escola, e realmente o planeta Terra é uma escola. E ele precisa voltar para seu verdadeiro lar, que é o mundo espiritual, e lá está com aqueles com quem ele construiu histórias, e não são poucas, são muitas pelas vivências que teve. Isso é muito importante. Então vamos ver agora as 5 fases do sono. Nós temos a sonolência, que é a preparação. É aí onde está o grande problema para a qualidade do sono.
As pessoas, elas não se preparam para dormir. Geralmente dormem assistindo televisão ou ligado a um celular. Consequentemente, ela leva para o seu momento de sonho todas essas impressões que ela guarda naquele instante. Por isso que nós muitas vezes temos os famosos pesadelos, porque não preparamos-nos devidamente para dormirmos. Para tanto é necessário um momento de reflexão. A supressão da luz é muito importante para a produção de um hormônio fundamental, que é a melatonina. E, consequentemente, aos poucos você vai se entorpecendo, entrando num estado de transe, baixa frequência, e, consequentemente, a tendência é que você tenha um sono saudável. Para você chegar ao sono leve, que é a fase NREM, é preciso que, consequentemente, como eu disse, você tenha um início de preparação. Chegando em seguida ao sono profundo, nós temos o sono lento e profundo e finalmente chegamos ao sono paradoxal. Por que paradoxal? Porque ele dá uma ideia de morte, que é o sono que eles chamam de sono REM. É o sono mais profundo. Geralmente ele ocorre lá por volta das 3 ou 4 horas da manhã. É nesse momento que nós temos as maiores possibilidades de desdobramento. São os sonhos mais fixados na memória e na mente. Agora, é importante a gente observar que tudo depende de uma preparatória, de como foi o seu dia, e é exatamente o que vai responder na qualidade do seu sono. E esse sono REM, como sendo um sono muito profundo, ele é fundamental para as pessoas que querem ou esperam ter os seus momentos de desdobramento, quando terão a possibilidade do contato com o mundo espiritual. E a gente vai ver isso de maneira mais objetiva e com melhor entendimento. Mas com relação a esse sono paradoxal, vocês se lembram daqueles atletas que morreram carbonizados naquela concentração do campo, do time do Flamengo? E por que aqueles rapazes que eram atletas dispostos não conseguiram romper a porta e sair daquele contêiner onde eles estavam? Porque eles estavam no sono REM. Então eles não morreram queimados, eles morreram intoxicados. Eles não conseguiram, eles estavam num estado de transe tão profundo que não conseguiram reverter. Quando eles perceberam, eles já estavam totalmente intoxicados pela fumaça, que se desprendia pela combustão. Esse é um dos momentos do sono REM. Veja que esse fato aconteceu já bem próximo da manhã. Se o fato tivesse acontecido no início da noite, facilmente eles teriam acordado, porque eles estariam no momento da preparação do sono, é o que a gente chama de sono leve, eles teriam rompido a porta e eles teriam saído. Vejam que isso é muito importante para a gente entender o que seja o sono e o sonho. O sonho é um estado de transe que nos leva para algo que já aconteceu. Olha o que ele diz aqui, algo que já aconteceu, ou está acontecendo, ou irá acontecer em nossa vida ou no entorno dela, sem que possamos modificar, mas que podemos nos preparar. Ele é como se fosse uma espécie, em alguns momentos, de um sinal, de algo que talvez precise ser visto, corrigido, e, consequentemente, depende da forma como cada um se comporta diante dele. E os sonhos, muitas vezes, são como parábolas, ou seja, com simbolismo, como o próprio Freud mencionou, que nos leva a olharmos para questões que muitas vezes fugimos delas. E exatamente nesses momentos é que há um encontro de realidade, frustrações, complexos. E isso deixa a pessoa muitas vezes em estado de desequilíbrio e desarmonia, porque são fatos que já aconteceram e muitas vezes ela não encontra meio de corrigir e se entrega a um estado de prostração e leva justamente a outros fatores que são os transtornos mentais mais graves. E aí nós temos os tipos de sonhos. Nós temos os sonhos fisiológicos, como nós vamos ver. Nós temos os sonhos psíquicos, temos os sonhos de desdobramento, temos os sonhos premonitórios, sonhos mediúnicos, sonhos de existências passadas e sonhos desagradáveis, ou até mesmo os pesadelos. Então vamos ver o que seja cada um deles de forma bem objetiva.
Os sonhos fisiológicos, eles têm muito a ver com o fator alimentar. Pessoas que se alimentam muitas vezes de forma descontrolada à noite, eles dificultam muito o processo do sono. Porque o organismo, ao invés de entrar no estado de transe, ele, consequentemente, ele não consegue, porque o corpo está em intensa atividade orgânica, processando o que nós consumimos como alimento em hora indevida. E isso faz com que haja uma alteração exponencial na qualidade do sono. Eles são formados, esses sonhos fisiológicos, por descargas elétricas que ocorrem na base do córtex cerebral, formando imagens sem muitos sentidos, por serem de natureza aleatória. São aqueles sonhos que nós não conseguimos juntar nada com nada. Vemos uma imagem, muitas vezes nos sentimos correndo, caindo, e assim são imagens alternadas, mas que não dá a gente nenhum sentido de uma história verdadeira. O nosso córtex cerebral é formado por uma rede de mais de 100 bilhões de células nervosas, que são os neurônios, mergulhados em uma substância neuroquímica, que são os neurotransmissores. Os dendritos, que são aquelas extremidades nervosas dos neurônios, eles emitem impulso elétrico, que são as sinapses, que são exatamente, como é um fator de natureza física, fica projetando aquelas imagens do dia. Por exemplo, você durante o dia teve imagens muito negativas, conflitos. Essas imagens, elas estão ainda muito ativas, muito vivas dentro das sinapses, e começam no momento do sono, do desprendimento, quando você anula a sua capacidade perceptiva através dos sentidos naturais. Essas imagens, elas começam a surgir, e consequentemente você tem um sono ou um sonho muito perturbado, e que não dá a você nenhum sentido de realidade. Então, são os mais conhecidos e os famosos pesadelos. Nós temos os sonhos psicológicos, e está lá no livro Interpretação do Sonho, como nós vimos, de Freud, porque Freud considerava, como nós vimos, que os sonhos ocorriam quando em estado onírico, ou seja, o estado oposto ao de vigília, ou seja, em sono, acessávamos a nossa área do inconsciente, onde iríamos encontrar todo o nosso passado, envolvido nos recalques, traumas e medos e complexos de culpas não resolvidos. Esse sonho, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, num determinado momento do seu dia, você sofreu uma agressão, ou você foi, de alguma forma, magoado por uma pessoa, e você, no momento do sono, você viaja para o seu inconsciente, com essa imagem, você vai buscar meios para querer resolver isso. É quando você muitas vezes sonha, eu passei a noite sonhando com minha mãe, mas na realidade você sonhou com um problema, e nesse estado inconsciente, você assimila a ideia de que se sua mãe estivesse viva, ela não permitia que isso fosse feito. Ou seja, você volta a um estágio da infância e procura uma proteção através de uma pessoa que sempre lhe protegeu. Por isso que eles são sonhos que nem sempre eles têm um sentido tão verdadeiro, porque são os famosos sonhos em preto e branco. Então são os nossos recalques, como ele disse, Eles não resultam da atividade do espírito em liberdade temporária em relação ao corpo, porque é de natureza unicamente psíquica, é sua para consigo mesmo. São imersões de conteúdos do inconsciente pessoal ou coletivo, com o objetivo de conduzir o sonhador ao conhecimento de si mesmo. É como ele diz, são sentimentos contrapostos, são conflitos que você tem, e que naquele dia, naquele momento, foram de alguma maneira ativados e deixaram em você toda a impressão, e ao deitar, até por não saber conduzir o sono, esses sonhos irrompem, trazendo toda essa confusão, o que nós chamamos de pesadelo. É quando sonhamos muitas vezes caindo, sendo agredido, sendo perseguido, correndo. Tudo isso são sonhos de natureza psicológica. E ainda sobre os sonhos psicológicos, com relação a Jung, ele diz que pode exprimir verdades implacáveis, sentenças filosóficas, ilusões, desenfreadas fantasias, recordações, planos, antecipações e até visões telepáticas. Então, Jung, ele em determinado momento faz uma referência à mente a uma casa,
onde na casa existem os vários compartimentos, o quarto onde você se recolhe na sua individualidade maior, a cozinha onde você busca o alimento, a sala de visita onde você recebe os seus amigos, e ele faz uma contextualização de tudo que seja essa realidade da mente que se projeta no sonho. Então, você muitas vezes vai sonhar sentindo uma necessidade muito grande de se recolher, e você se coloca exatamente nesses lugares, né, de maior individualidade, e consequentemente isso projeta-se na mente através de um sonho. Nós temos os mais conhecidos nossos espíritas, que são os sonhos espirituais ou desdobramento. Então, quando é que surgiu tudo isso? Lá com Allan Kardec, né? Quando no Livro dos Espíritos ele fez a seguinte pergunta: durante o sono, o espírito permanece, como nós vimos, ligado ao corpo físico? E eles respondem: quando dormimos, o nosso espírito, que nada mais é o nosso perispírito, que nós tanto comentamos, e é conhecido por Dr. Hernando Guimarães como modelo organizador biológico, se emancipa temporariamente do nosso corpo físico, dependendo do seu grau evolutivo. Você vai dormir movido por uma grande tensão nervosa, um complexo de culpa, um estresse. Como é que o espírito pode se desprender do corpo se ele não encontra meios para tal? Se você está preso por uma frequência de alta intensidade de vibração mental, consequentemente, esse sonho, ele não vai ser um desdobramento como gostaríamos. O espírito fica muito próximo ao corpo, dividindo com ele todo o processo que ele está vivendo. É onde surge exatamente no dia seguinte aquele cansaço, a indisposição, o mau humor e o mal-estar. É porque realmente o espírito não se libertou e não se projetou para um lugar onde ele pudesse encontrar a harmonia e a paz que ele tanto deseja. O desdobramento, os desdobramentos pelo sonho são aquelas situações em que o espírito se desliga do corpo dormente e interage com o meio ambiente espiritual. Se você vai dormir se preparando para uma noite de sono repousante, tranquila, com pensamentos positivos, em harmonia, ao se desdobrar, ao se emancipar o espírito, ele vai buscar, através da força mental, os mundos onde existe algo que esteja em consonância com esse pensamento. Porque essas mentes, elas interagem por afinidade. O que é positivo atrai o que é positivo. E aí você tem um sono confortante e, consequentemente, acorda no outro dia de bem, feliz. E aí, ao despertar, fica a recordação do que foi vivido durante tal sonho, tendo o sonhador a certeza absoluta do que aconteceu. Muitas pessoas nos procuram para que a gente possa falar sobre traduzir sonhos. Não acredite em quem fala sobre isso, porque isso não existe. Interpretar, traduzir sonhos, isso é tudo uma falsa ideia do que se tem do sonho. Quem sabe o sonho ou do sonho é quem sonha. Quando você tem um sonho e que você vê nele fatos, detalhes, como cor, roupa, cheiro, fisionomia, até mesmo contato, lugares. Na realidade não foi um sonho nem fisiológico, nem psíquico. Foi realmente um desdobramento. Você realmente esteve em contato. Mas quem vai dizer isso é você. Tem sonhos que a gente acorda como se fosse uma grande verdade, e é uma verdade. A mente não poderia projetar uma coisa que ela não tem a capacidade. Quantas vezes nós nos vimos em lugares que nunca pensamos estar, diante de situações que a gente nunca pensou? Então veja que ele não é um sonho como o de Freud, na interpretação dos sonhos, como um recalque ou de um rompimento de uma área do inconsciente, mas realmente uma projeção que você realmente nela se encontra no mundo espiritual. E esses sonhos são chamados sonhos de desdobramento. Nós temos os sonhos premonitórios, os famosos sonhos que adivinham o futuro, né? São os sonhos em que o sonhador entra em contato com os acontecimentos futuros, tanto os que lhe dizem respeito, quanto os que ocorrerão com outras pessoas, ou até mesmo com uma coletividade. Mas por que é que ele consegue sonhar ou projetar uma coisa do futuro? Para o inconsciente, nos referindo ao mundo quântico, não existe tempo,
Portanto, esses sonhos não podem ser mudados, mas eles servem como alerta. Por quê? Porque a ideia de espaço e tempo nesse nosso mundo não é o mesmo do mundo espiritual. Lá eles trabalham a uma velocidade muito acima da nossa. Por isso que grande parte dos nossos sonhos não são lembrados, porque o cérebro não tem como comportar determinada carga de informações no momento de um sonho. São sonhos que nos levam a prever o futuro, porém o tempo para nós é linear, o que não ocorre no mundo espiritual. Mas a gente não pode deixar de perceber que existe um fator muito interessante, que é o livre-arbítrio. Temos que levar em consideração todos esses fatores. Então, esses sonhos premonitórios são projeções, mas isso pode ser mudado? Claro que pode, dependendo de como ele tenha visto ou o que tenha acontecido. Mas que eles existem. São projeções. Porque eu sempre digo, no mundo quântico você sabe que toda a realidade que você imagina, ela existe. Tudo que você pensa está esperando por você, para se transformar em realidade, vai depender do empenho, da vontade e do esforço de cada um. Por isso que eu digo, a vida não trabalha com gratuidade. Tudo que nós temos é motivo do nosso esforço, da nossa necessidade, mas por um poder que depende de cada um de nós. Nós temos os sonhos mediúnicos, estão famosos, quando existe a interferência direta dos espíritos desencarnados. É o contato que se faz. Quantos de nós têm esses contatos, né? Por informações, por afinidade? Temos também, né, os processos obsessivos, os conflitos, porque nós não temos apenas amigos no mundo espiritual, temos também os nossos inimigos pela história de vida que nós vivemos, né? O sonho mediúnico é aquele que em que um determinado espírito interage com o sonhador. Possui o sentimento de absoluta realidade daquele evento, como eu disse. Normalmente é relatado com minúcia, como se fosse uma visão. Então são esses sonhos que realmente se traduzem como verdade. Mas quem vai traduzir isso? A pessoa que sonhou. Só depende de como você vê, de como você sente. Isso é muito interessante. Sonhos de existências passadas. O sonhador revive fatos ocorridos em outras encarnações. Nós vimos lá no estado de transe hipnótico, né, quando a pessoa vai buscar em outras vidas determinadas funções, determinadas aptidões, que com um determinado momento irrompe na sua experiência presente. Tais sonhos podem ser objetivos ou truncados, dependendo se expressam claramente os episódios em recordação, sem deixar qualquer margem de dúvida aos eventos pretéritos, ou então retratam episódios existenciais anteriores associados ao momento existencial do sonhador. Exatamente quando você faz essa interconexão entre a realidade presente em detrimento, muitas vezes, da realidade do passado. Isso é um sonho que acontece demais na vida de todos nós. E temos os sonhos desagradáveis, que são os famosos pesadelos, né? São comumente chamados de pesadelos e se caracterizam pela vivência de medo, angústia, impotência. Por terem gênese exclusivamente psíquica, são produzidos por ação do inconsciente. É onde entra exatamente aquele conceito de Freud, do inconsciente sonhador, por possuírem causas de natureza espiritual, principalmente os complexos de culpa. Porque, como eu disse, o nosso querido Freud, ele não tinha uma visão espiritual do que seja a existência humana, e ele trazia todos os seus conteúdos de informação apenas na vida presente, da vida intrauterina até a idade em que o paciente o procurava. Consequentemente, era dentro desse espaço que ele estudava toda a sua realidade de sonho. Mas Jung foi mais além. Consequentemente, por ser espiritualista e espírita, ele trazia uma informação mais ampliada, não deixando de valorizar, consequentemente, o trabalho de Freud. Nós temos os sonhos retrocognitivos, que são os sonhos que nos levam ao passado, né? Quantos de nós sonham por vivências passadas, experiências que tivemos? Isso também se dá pelo desdobramento. Geralmente para momentos que muito
para o passado em momentos que muito marcaram nossa vida pretérita. Essas experiências que nós vivemos, elas ficam, de certa forma, marcadas em nossas vidas, onde vai ter uma maior ênfase aquelas que com certeza mexeram mais conosco, que marcaram, como ele disse, de uma maneira mais profunda o nosso inconsciente. E eu aqui enumerei algumas perguntas que foram até pessoas que nos fizeram ao longo da semana. Eu já tinha algumas, porque essa palestra já foi feita anteriormente, e uma delas, uma jovem pergunta: por que muitas vezes acordamos bastante cansado e até mesmo perturbado? Depende da maneira como deitamos ao dormir, com os reflexos com que praticamos durante o dia, o que nós vimos. Então, essa sensação de cansaço exatamente é porque você não teve o repouso devido, tanto no que diz respeito à emancipação do espírito, como o equilíbrio do corpo físico durante esse momento do sono. Por que é importante nos prepararmos para o sono? Fora do corpo iremos nos encontrar com aqueles que estão mais ligados aos pensamentos do dia a dia, isso porque usamos muito a máscara social. Isso tem muito a ver com a psiquiatria, principalmente na psicanálise. A máscara social, que é o ego. Então a gente cria muito modelo, muita coisa, né? Temos muitas insatisfações, conflitos e, consequentemente, isso vai nos levar aos estados de desequilíbrio quando entramos no momento do sono. No sonho encontramos os nossos interesses mais legítimos e inconfessáveis, de maneira mais verdadeira, pela ampliação da nossa visão fora do corpo. O espírito, quando ele se desprende do corpo, quando aquele fica limitado apenas à condição dos sentidos através do cérebro, ele tem uma capacidade muito maior de ver tudo que está no entorno dele. E, consequentemente, isso sofre uma ampliação, e nesses momentos de sonho, ele passa a ter uma impressão bem diferente da que ele tinha com relação ao problema que ele vivia. Isso pode causar grandes perturbações. Porque nem sempre recordamos dos nossos sonhos. Olha que pergunta interessante essa jovem fez. Nem sempre o nosso cérebro tem a capacidade de acessar essas informações, por estarmos muito presos à matéria, ou talvez porque os espíritos superiores, olha o que ele diz aqui interessante, eles acham que o esquecimento seja necessário, ficando apenas a impressão intuitiva. Muitas vezes você tem sonhos e revelações no mundo espiritual que eles acham que não é necessário e que não vai lhe ajudar se você tiver uma ideia mais verdadeira sobre ele, sobre aquele momento, sobre aquele sonho. E aí eles têm o poder de fazer com que o véu do esquecimento caia sobre aquele sonho e você tem apenas uma rápida ideia, uma intuição, mas não tem uma noção verdadeira desse sonho. E, consequentemente, como ele diz, por estarmos muito presos à matéria, consequentemente, isso tem muito a ver com a qualidade do sonho. Outra pergunta: por que quando estamos de dieta sonhamos assaltando a geladeira? Essa foi diferente, né? Olha o que é que ele diz aqui. Porque isso são recalques. Voltamos mais uma vez a Freud, né? Ou sentimentos contrapostos inconscientes que despertam no momento de desprendimento da mente em relação ao cérebro, ou seja, um desejo reprimido. Passou o dia todinho se contendo, né? Um sacrifício enorme, mas no momento em que ele sonha, volta para a área do inconsciente e vai buscar um sentido para justificar o que não se justifica, que é o assalto à geladeira. Isso é muito interessante, por isso que vocês veem, até sonhando nós damos trabalho a nós mesmos, né? Por que temos pesadelos? Porque temos conflitos, ou seja, questões não resolvidas que ficam no inconsciente, como o passado nos recrimina, né? Como nós ainda vivemos tanto voltado ao passado. Para não falar nos processos obsessivos. No momento do sono nos encontramos tanto com os nossos afins como os nossos rivais, tanto do presente como no passado. Por isso que eles dizem quem és, que eu direis com quem andas. Então, se você é uma pessoa que tem pensamentos muito negativos, conflituosos, guarda rancor e mágoa, é bem provável que no momento do sonho isso irrompa de uma maneira intensa, levando você muitas vezes aos desequilíbrios naturais. Quando tomamos remédios
para dormir, isso prejudica os sonhos? Olha que pergunta. Os remédios criam dependência cerebral que refletem na mente. Isso cria conflitos nos desdobramentos pela alteração do psiquismo, não resolvendo os problemas do inconsciente. Ou seja, você quebra uma coisa que é natural e, consequentemente, passa a existir uma certa confusão mental, porque o remédio leva você a um estado alucinógeno, quer queira, quer não, que ele tem essa capacidade de alterar o processo normal. Ele passa a produzir, no caso dos antidepressivos, né, neurotransmissores que você poderia produzir naturalmente, mas isso não ocorrendo, há um desequilíbrio total no cérebro. Isso com certeza traz consequências mentais que vão se reproduzir no momento do sono. Vejam como é importante a gente ter cuidado. Durante o sono podemos trabalhar? Sim, somos tão úteis nesse mundo quanto no mundo espiritual. Se viemos de lá é porque lá deixamos muitas coisas nossas. Quantos espíritos nós conhecemos mais do que ninguém, a obra de Chico Xavier, o quanto ele trabalhava no mundo espiritual. E nós também. Quantas e quantas vezes nós somos convidados para estudar, para fazer visitas, contatos, ou até atendimento, acolhimento, resgate no mundo espiritual. Isso é muito, muito, muito interessante. E os sonhos premonitórios? Os sonhos podem ser recados? Muitos são crendices e passamos a acreditar inconscientemente. É preciso ter muito cuidado. Quanto aos recados, podem ser sim. Muitas vezes os espíritos utilizam os nossos sonhos para enviarem mensagem, por serem mais fáceis pelo estado de desdobramento. São aquelas intuições, aquelas vozes, aqueles sinais que recebemos, muitas vezes das pessoas amadas, que estão preocupadas conosco, e no momento de desdobramento elas encontram um canal, através dessa abertura mental, e passam informações que são tão necessárias. É muito importante a gente estar atento a esses tipos de sonhos, não se deixar levar por qualquer impressão, mas ficar sempre atento, porque pode acontecer sim. Sonho com meu pai que já morreu, e nesse sonho me encontro com ele, ou isso é apenas uma impressão do meu inconsciente? Pode ser as duas coisas. Nós vimos lá aquele sonho psicológico, quando você vivendo um momento de tristeza, você traz uma pessoa da sua vida, que talvez seria aquela que iria proteger, é como se fosse uma representação e essa pessoa fosse um ator ou uma atriz convidada. Aí você diz, eu sonhei com fulano, não, eu sonhei com um problema, e nela eu me lembrei de fulano, de maneira inconsciente. O importante é guardarmos uma ideia de alegria, tranquilidade e aceitação. Muitas vezes, falando-se ao sonho que ela falava acerca do pai, muitas vezes eles aparentam não estarem bem, mas isso é devido ao não entendimento da nova realidade, mas logo serão orientados e até mesmo amparados. Lembrando que o amor nunca acaba. Muitas vezes a gente tem um sonho com um parente, principalmente após a morte, e vê que ele está naquele sonho, mesmo que seja em desdobramento, triste, muitas vezes apático, mas isso é natural, gente. A viagem é muito difícil de ser entendida. Não é você sair daqui numa viagem para uma cidade próxima. É como se você saísse do Brasil e fosse para a China, para um lugar onde você não conhece os hábitos, o idioma, você se perde, não tem um lugar certo para ficar. É mais ou menos assim para alguns espíritos, não são todos. Alguns não, alguns têm sua viagemzinha pronta, mas nem todos têm essa felicidade de encontrar. Então é muito comum o espírito ficar durante algum tempo em momento de perturbação, mas não significa que ele está relegado à própria sorte. Se você vê aqui na Terra, qualquer pessoa que está doente ou passando por uma dificuldade, sempre encontra uma alma que lhe ajude, que lhe ampare. Imagine no mundo espiritual, onde há uma ampliação maior e uma necessidade de resgate muito maior. Então fique tranquilo com relação aos seus parentes, pode ter certeza que eles estão no lugar melhor e muito mais bem amparados. A espiritualidade para isso é impecável. Os sonhos me levam a rever encarnações passadas, se permitido pode, não só rever o nosso passado, como também encontrar os entes que com eles convivemos. São aqueles sonhos que todos nós vimos, né, de reminiscência do passado. Tenho o mesmo sonho há anos e acontece a mesma cena de me ver caindo de um avião. Será que em outra vida eu morri de um acidente aéreo? Pode até ser.
Mas esse cair também pode significar alguma dificuldade anterior emocional não resolvida. São os arquétipos mostrados pelo sonho de Freud, quando ele vai buscar no inconsciente exatamente esses problemas. E ele projeta-se dentro dele, criando um tipo, uma forma, um modelo. Onde os sonhos são formados? São formados o nosso núcleo de potenciação mental, lá na base de tudo, na essência, ou seja, na área mais profunda do inconsciente. O nosso cérebro seleciona as informações mais objetivas, porque nós temos um cérebro seletivo. Nós não temos a capacidade de captar todas as milhares e milhares de informações que recebemos no nosso dia a dia. Fazemos uma seleção. A mesma coisa o inconsciente assim faz, à medida que nós utilizamos quando mergulhamos através do sonho. E para terminar, já passamos 5 minutos da nossa hora, eu tenho uma mensagem que eu queria que você refletisse acerca de tudo o que nós vimos. Eu já perdoei os imperdoáveis, eu já tentei substituir pessoas insubstituíveis, esquecer pessoas inesquecíveis, eu já fiz coisas por impulso, eu me decepcionei com pessoas que jamais pensei que fosse me decepcionar, mas também já decepcionei alguém, já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, já fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Eu já amei e não soube amar, eu também já gritei e pulei de felicidade tantas vezes, eu já vivi o amor, já fiz juras eternas, eu já chorei ouvindo música e vendo fotos, eu já liguei só para ouvir a voz de quem amo, eu já tive medo de sonhar, medo de morrer de saudade de alguém, medo de perder alguém especial e acabei perdendo, mas eu sobrevivi, eu ainda vivo. Eu não passo pela vida e acho que você também não devia passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder, mas perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo é de quem se atreve a enfrentar a vida. A vida é muito importante para ser insignificante, portanto, nunca deixe de sonhar. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira às 19h30, quando estaremos aqui com a nossa segunda aula sobre o magnetismo, ciência e espiritualidade. Que Deus nos abençoe a todos.